Esse é o jeito gostoso de trabalhar com mecha. Esse é o jeito certo de trabalhar com loiros, na minha opinião. É o jeito que não te deixa lá ajoelhada rezando, clareia, depois rezando, matiza, depois rezando, não quebra. Esse não é um jeito bom de trabalhar. Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre se você descolorir, não matize. De que filme que eu tirei esse título dessa aula de hoje? Se descolorir, não matize. Se você respondeu que é daquele filme Se Beber, Não Case, você acertou. E por que eu escolhi esse título pra gente falar sobre isso? Porque eu não sei se você já assistiu esse filme, Se Beber Não Case, mas ele conta a história ali de 3 ou 4 amigos, que um deles ia casar e eles foram fazer a despedida de solteiro em Las Vegas. O filme começa eles acordando num hotel, tudo bagunçado. Um dos amigos colocou uma parada na bebida de todo mundo e a galera fez loucuras durante a noite que eles passaram lá e ninguém lembra o que rolou, o que aconteceu. E depois, no dia seguinte, então, o cara, né, o que vai casar, ele vai precisar voltar para casar. E durante todo o filme, eles vão atrás de descobrir o que rolou. Então, um perdeu o dente, o outro, eles descobriram que tinha um tigre dentro do quarto de hotel que eles estavam. E o tempo todo depois, no dia seguinte, que era o dia do casamento, eles correndo atrás de entender o que aconteceu e de encontrar o noivo, que o noivo sumiu. Ninguém sabe onde ele se meteu. Por que eu escolhi isso? Porque é engraçado que o profissional cabeleireiro, a maioria dos profissionais cabeleireiros, como que acontece a parada? Vai lá, faz um loiro, faz o trabalho de luzes, ou faz um loiro, um moreno iluminado, e depois que termina e que não dá certo, e que ficou alaranjado, e que ficou amarelado, e que o cabelo foi destruído, aí eles correm atrás para saber o que aconteceu, mas o que eu faço agora, né? E eu vejo isso muito. Você pode ir aí em grupos de cabeleireiros, pela internet afora, no Facebook, no Instagram, somente em grupo de Facebook, em grupos de WhatsApp que tem por aí. As perguntas são sempre as mesmas. Qual que é a pergunta principal? Meu Deus, olha esse cabelo, ficou laranja, e agora? O que eu faço? A Bia, aqui do meu time, que é também a minha esposa, ela é a que faz o maior número de pesquisas, assim, né? Pra gente entender quais são as dificuldades do profissional cabeleireiro. E uma coisa que eu vejo muito, que a gente vê demais, é, de repente, a mesma pessoa, o mesmo profissional cabeleireiro. E nada de errado com isso, tá? Se você faz isso, tá tudo bem. Você não tinha essas informações até agora que eu vou te passar. Mas o mesmo cabeleireiro vai lá e coloca. Numa semana ele coloca, meu Deus, o cabelo da minha cliente ficou assim, todo laranja, amarelado, o que eu faço? Aí vem um monte de gente, não, faz isso, faz aquilo. E nas respostas tem algumas coisas até mais absurdas ainda. Na semana seguinte, a mesma pessoa faz outra postagem de outra cliente dizendo o quê? Meu Deus, olha isso aqui, o cabelo da minha cliente ficou alaranjado e amarelado. E agora o que eu faço? A mesma pessoa, semana após semana, postando, meu Deus, deu errado, o que eu faço? Deu errado, o que eu faço? Mas eu não vejo esses profissionais perguntando, meu Deus, aconteceu isso, como é que eu faço para não acontecer mais? Porque foi enfiado na nossa cabeça, na sua cabeça, na minha cabeça, quando eu estava começando, que loiro precisa matizar. Por que se criou isso? Porque existiu um período ali que tinha a moda da matização, que fazia matização e tal. Por que surgiu isso? Porque algum cabeleireiro foi lá, teve uma oportunidade de atender alguém famoso, ou de, enfim, de dar uma entrevista em algum lugar, ou de dar um curso, de ser chamado por alguma marca para dar um curso, e ele falou, cara, tem que matizar. Por quê? Porque talvez ele não conseguia fazer o loiro sem matizar, porque pensa comigo, matizar você vai usar, além do que você usa para fazer as luzes, você vai usar coloração, você vai usar tonalizante, você vai usar matizador, desses matizadores, máscara matizadora, shampoo matizador e tal. Quem que ganha com isso? A indústria cosmética. Nada de errado, a indústria cosmética cria soluções pra gente, para o nosso trabalho ficar melhor. Só que, quando você vai no curso de uma marca, quando você ouve um profissional que representa uma marca de cosméticos, o que ele vai falar? Ele vai falar para você matizar. Por quê? Porque vende matizador, vende tonalizante, vende coloração. Eu não tenho esse tipo de problema, porque o meu objetivo, a minha missão não é essa, eu não trabalho para nenhuma marca. O meu compromisso é com você, profissional cabeleireiro, é com os meus
meus alunos e com você que está aqui na minha audiência. E criou-se até uma história que fala, não, porque quando você faz o loiro, você tem que fazer matização, porque senão o cabelo fica vazio. Quem já ouviu essa parada do cabelo ficar vazio? E cá entre nós, cientificamente, não faz sentido. Não existe isso do cabelo ficar vazio. O cabelo não vai ficar vazio. O cabelo não é uma coisa que se enche e se esvazia igual um copo de água. O cabelo não tem essa parada. Você pode pôr pigmento ou não. Você pode pôr o pigmento depois ou pôr o pigmento em outro momento. Ou você não põe pigmento. Eu não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de cabeleireiros, né? A minha avó fundou um salão em Ribeirão Preto, depois a minha mãe formou em odontologia, mas foi para o salão e se tornou cabeleireira também, e eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. E eu vou te falar uma coisa, tanto a minha avó quanto a minha mãe, elas não matizavam. Nunca matizaram. Elas passaram a matizar. Minha avó acho que nunca matizou. Minha mãe passou a matizar por causa dessa moda de matização, para atender a moda. E aí passou a moda, ela parou de matizar também. Então assim, é possível fazer um loiro perfeito sem matizar? É, e eu ainda por cima recomendo fazer isso. Porque a matização pode trazer muitos problemas. Por que eu coloquei se descolorir, não matize? Porque você não precisa matizar. Se você domina uma metodologia que faz com que você consiga pigmentar esse cabelo sem ser depois, você consegue ter um resultado melhor. Eu vou te explicar por que matizar é ruim. E vou te explicar também o que você precisa fazer para não precisar matizar. E a matização, a neutralização, matização, tonalização, né? Tem também os esfumados de raiz, que também, geralmente, isso é para corrigir erro. É o que eu chamo de técnica dos remendos, a matização. Porque você faz, não deu certo, tem que remendar. Faz, não deu certo, tem que remendar. Então, eu ensino, por exemplo, do Master Blonde, que é o meu programa de transformação do cabeleireiro, na questão loiros, eu ensino a fazer o trabalho sem matizar, sem precisar da matização, sem precisar da tonalização. E ó, dá uma olhada no resultado que a galera consegue sem precisar matizar. Olha aqui, ó, isso aqui são resultados reais de alunos meus do Master Blonde. Olha aí, ó, esse resultado da Maria Teles, sem matizar. Olha aí, mais um da Maria Teles, ó. Acho que esse aqui, vamos ver. Esse é o antes, ó. Antes e depois, sem matizar. Olha esse loiro aqui, ó. Sem matizar. Dá pra fazer esse cabelo? Dá, tá aí, ó. Olha aí o cabelo da Luciana, ó, sem matizar. Olha aqui, ó, antes e o depois. Olha aí. Olha esse cabelo. Saudável e sem matizar. Então é possível? É possível. É muito possível. Olha só essa cor desse cabelo. Olha o jeito que o cabelo sai. Quando você domina uma metodologia, você domina um método que faz com que você chegue lá. Olha lá. Olha o resultado desse cabelo. Sem matizar. Então, esse tipo de resultado você consegue ter sem matizar? Consegue. Consegue tranquilamente. O grande lance é que a maioria acha que não consegue fazer o loiro perfeito. Por quê? Porque não sabe matizar, porque não sabe colorimetria. E eu tenho que te dizer uma coisa, você não precisa saber disso se você faz o loiro perfeito já diretos. É igual você vai fazer uma casa, constrói a tua casa lá, pô, legal. Aí beleza, tá prontinha, piso colocado, pintadinha, com todo o acabamento feito. E aí, de repente, você olha e fala, meu Deus, esqueci de passar a fiação e o encanamento. Aí você vai ter que quebrar a casa inteira de novo para remendar ela, para botar fiação e encanamento. Do mesmo jeito que não faz sentido esquecer fiação e encanamento quando você vai construir uma casa, não faz sentido você querer fazer um cabelo para depois ter que desconstruir ele de uma maneira... Então, assim, a matização ela pode ser usada em casos emergenciais, quando, tipo, o cabelo da cliente não tem condições de fazer uma correção de cor pro loiro agora. E aí, o que você faz? Pô, pra cliente não ficar com aquele cabelo que ela não tá curtindo, você faz uma matização. Explica pra ela, nós vamos fazer essa parada aqui como um paliativo até ter o cabelo ter condições pra gente fazer as luzes. Aí sim, funciona. E assim, ó, a primeira coisa, por que matizar é ruim? São vários motivos. Aqui eu vou abordar alguns com vocês, só para você entender, e nesse entendimento de por que não matizar, você já vai entender o que fazer para não precisar matizar, tá? Então, primeiro, matização abre fundo. Se você está fazendo um loiro num cabelo natural e você matiza ele logo depois, e aqui eu já quero deixar claro, tá? A matização, ela funciona assim, ó, um pouco de colorimetria aqui, tá? Para você entender o que é matizar, né? Para todo mundo estar na mesma página aqui, você tem que entender o que é matiz. Que é de matiz que vem a palavra matizar, matização. Matiz. E tom. Qual que é essa diferença? Ó, tom, tonalidade,
da coloração do cabelo, ela vem aqui, ó, é aquilo lá que é aquela graduação, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sendo 1 a tonalidade mais escura e 10 a tonalidade mais clara. 1 é o preto, o 10 é o loiro claríssimo, tá? Isso aqui é tonalidade. E matiz, o que que é? Quando você pega uma tabela aí, né, uma cartela de cores, uma cartela de coloração, geralmente ela vai vir aqui, ó, nesse formato assim, e aí aqui tem todos os quadradinhos aqui das colorações. É assim, ó, tipo uma colmeia. E o que acontece? Você tem aqui, vamos pegar uma coloração mais usada aqui, que é o 7, tá? Você tem o 7 que é cinza, você tem o 7 que é vermelho, você tem o 7 que é mate, você tem o 7 que é dourado, e você tem a base também. O que é a base? A base é o neutro, tá? A base é o neutro, é tipo 7-0. Tonalidade é a graduação claro e escuro do cabelo ou da coloração. Matiz é a graduação de cor. Então, numa altura de tom 7, você pode ter um 7 cinza, um 7 vermelho, um 7 mate, um 7 dourado, um 7 base, um 7 neutro. Isso é que é matiz. Então, quando você faz, por exemplo, tonalização, o que você está fazendo? Mudando o tom. Geralmente trazendo o tom mais para baixo. Por exemplo, manchou a raiz das luzes da tua cliente. O que você vai fazer? Vai pegar um tonalizante e vai tonalizar. Ou seja, a raiz está lá manchada na altura de 9, você vai dar uma escurecida nela. Então, você vai tonalizar. E a matização é quando você muda a cor, não necessariamente mudando o tom. Então, você foi lá, chegou na altura de 9, só que o 9 está amarelo, e você quer um 9 pérola, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai matizar. Você vai mudar a matiz de cor desse cabelo. Para você matizar, você mudar a matiz, você pode usar tonalizante na mesma altura de tom, que tem uma carga maior de pigmentos, tá? Mas ele não tem poder de clareamento. Você pode usar coloração, que apesar de ter poder de clareamento, depois que você descoloriu o cabelo, você não consegue abrir esse tom com coloração. A coloração ela não vai ter um poder de clareamento muito grande. Ela tem um poder de clareamento assim. A pessoa tem um cabelo natural na altura de 4, você consegue fazer uma coloração na altura de 6. Se você chegou aqui no 8 e você quer usar coloração para clarear esse cabelo, você não vai conseguir. Nem super clareador. Eu vejo muita gente, né, que faz luzes na altura de 8, o cabelo chega lá num 8 alaranjado. A pessoa vai lá e bota super clareador, que são os 12 barra não sei o quê, os 3.000 e não sei quanto, 5.000 e não sei quanto, 11 barra ponto vírgula não sei o quê, né? Depende da marca de coloração que você usa. Muito profissional chega lá no 8 e tenta usar esse super clareador ou tenta usar uma coloração mais clara para tentar dar aquela última clareadinha. Não funciona, não clareia. O que você tem que entender é que a hora que você clareou lá como descolorante, você pode usar tonalizante de coloração ou os que eu chamo de pigmentos revelados para andar de lado aqui nessa tabela. Posso usar coloração para matizar? Pode. Você chegou lá no 9, você quer usar uma coloração 9 cinza? Pode, né? Você pode usar coloração. Pode usar tonalizante? Pode. Você pode usar também pigmentos revelados. O que é pigmento revelado? São aquelas máscaras roxas, shampoos roxos. Só que o pigmento revelado você não tem nem muita durabilidade, porque como ele não tem reação química ali com o cabelo, ele vai ficar mais superficial no cabelo. E o pigmento revelado, você não tem muito controle da exata cor que ele é, né? Da exata quantidade de azul que tem ali, exata quantidade de violeta que tem ali. E cada cor que você chega no cabelo, se você quer neutralizar, você precisa usar uma cor diferente. Aí entra a questão do círculo cromático e tal, né? Que tem lá azul, amarelo e vermelho. E aí você tem as cores entre essas cores, que é o verde, você tem aqui o violeta e você tem aqui o laranja. Para você neutralizar, você sempre usa a cor oposta e tal, aquela coisa. Então você precisa identificar qual que é a cor que o cabelo chegou e aí saber o que você vai usar para neutralizar aquela tonalidade e usar um aditivo ali, usar um pouco também da matiz que você quer chegar. Aqui só para te dar uma visão geral do que é a matização, que o meu intuito é realmente fazer com que você não precise disso. Então, se você faz luz num cabelo natural, e aí esse cabelo natural não chegou na cor, você vai precisar fazer uma matização, o que acontece? Se não for o pigmento revelado, se você tiver que usar tonalizante ou coloração, você vai precisar usar um oxidante. Ah, Felipe, não, tonalizante eu não uso oxidante, eu uso revelador. E revelador você acha que é o quê? É justamente oxidante. Mais fraca, mais fraca. Mas vai ter ação no fundo? Vai. Ele vai oxidar o cabelo da tua cliente. E esse fundo vai tender a abrir. Às vezes no dia, esse fundo não vai abrir, você não vai ver o fundo clareado. Mas, com o tempo, como você já oxidou o pigmento que está ali, esse pigmento vai
o pigmento natural mesmo do cabelo vai tender a desbotar. E aí é isso que acontece quando a tua cliente volta para o salão para fazer o retoque de luzes. Você olha o cabelo dela e o cabelo dela tá com aquele aspecto, né? A raiz da cor natural. Aí aonde tem as luzes que você fez lá atrás, alguns meses atrás, tem as luzes ali, você consegue ver, mas o fundo do cabelo dela, dali para baixo, tá aquele marronzado, tá meio desbotado, marrom avermelhado, marrom alaranjado. Por que isso acontece? Porque abriu o fundo. E aí o que você vai fazer? Quando você vai retocar um cabelo natural que você fez antes e fez matização, ou quando você pega isso de uma cliente que fez com outro profissional também, agora você já saca por que esse cabelo tá manchado. Alguns cabeleireiros falam, essa cliente fica usando coisa na casa dela, vai saber o que ela fez para desbotar. E não foi lá quando fez a matização, alguns meses antes. E aí você vai ter que fazer o retoque dessa cliente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer correção de cor. É por isso que muito profissional tem dificuldade de fazer retoque de luzes também. Por causa da maledeta da matização. Então ela abre fundo. Outro ponto, ela é uma química a mais. Então se você quer entregar loiros 100% saudável, e sim, é possível. É possível entregar loiros 100% saudável? É possível, olha aí, ó. É possível sim. Pô, mas é uma química muito fraca. Ela não é tão agressiva quanto um descolorante. Claro que não é tão agressiva quanto um descolorante, mas é uma química a mais que você está botando no cabelo e que vai contribuir para a saúde do cabelo não ficar 100%. Outro ponto, essa aqui é um pouco mais sutil. Quando você faz matização, você satura demais o cabelo com pigmento. E o que acontece? Eu não sei se você sabe disso, mas a cor que a gente vê, então eu estou aqui observando aqui essa minha assistente aqui de aula, certo? Eu estou observando o cabelo dela. A cor que eu vejo do cabelo dela, eu não sei se você sabe, mas nós não vemos as coisas. Já dizia Bickman no mundo de Bickman, né? Lá quando eu era pequeno, passava na cultura, o mundo de Bickman, tinha até um negócio, Bickman! E ele falava sobre coisas científicas para crianças. Uma das coisas que ele explica é isso. Nós não vemos as coisas. O que nós vemos é a reflexão da luz naquela coisa que entra no nosso olho e aí o nosso cérebro interpreta a imagem e a gente enxerga aquela cor. O grande lance aqui, quando você tem, né, um cabelo que foi, tipo esse aqui, ó, tipo esse cabelo aqui que eu estava mostrando antes, esse cabelo aí, você vê o brilho que ele tem? Você vê que ele é um brilho claro, ele é um brilho limpo, certo? Quando você faz matização, você satura a cor. O que é saturar a cor? Você tem aqui um cabelo numa tonalidade X, você vai lá e mete pigmento nele. Então ele fica com uma quantidade de pigmento tão grande que dá a impressão visual, né? A hora que vem a luz, bate aqui para entrar no meu olho, como ele tem muito pigmento, ele acaba absorvendo um pouco dessa luz. E essa luz não é 100% refletida. Então o cabelo perde um pouco de brilho, ele até dá a sensação que ele pode estar ali meio tonzinho mais escuro. E não é isso que a gente quer. Se você quer fazer um loiro claríssimo, um loiro perolado claríssimo, você quer que o cabelo brilhe, que o cabelo esteja na altura de 10, não de 9,5. Então, quando você faz a matização, você pode criar essa alta saturação de pigmentos que acaba por absorver luz, não deixando o cabelo tão brilhante, não deixando o cabelo tão claro. São coisas que sim, a gente tem que pensar. Então, olha só o que você está fazendo quando você está matizando. Outro ponto, mais TED. O que é TED, Felipe? TED é só uma abreviaçãozinha, tá? Que eu vou colocar aqui, só para ficar fácil de lembrar, que é tempo, energia e dinheiro. O que quer dizer isso, Felipe? Que significa que você matizar, ficar matizando e tonalizando todo o loiro que você faz na sua cliente, vai te custar muito tempo, muita energia e muito dinheiro. Como assim? Assim, só o fato de você ter que matizar um cabelo, você já tem que usar produto a mais do que você poderia usar. Você vai usar mais coloração, você vai usar mais oxidante, você vai usar mais água, mais toalha, mais tudo. Vai aumentar o seu gasto. Ah, tá, mas até aí, ok. Você vai gastar muita energia. O que é muita energia? Você vai ter que dedicar energia para aquilo. Você vai ter que pensar qual cor que você vai usar, o que você vai pôr, energia que você poderia estar gastando para aperfeiçoar o seu método para não precisar disso. Mesmo que você tenha o método Neutrofácil que eu te falei, que tem lá a tabela pronta, você vai ter que pegar a tabela, vai ter que olhar, vai ter que fazer, vai ter que misturar, né? Vai ter que contar ali exatamente a mistura certa, aplicar. E aí você tem essa energia que você gasta porque você vai ter que
aplicar essa parada no cabelo todo, não deixar nenhum fio de fora. Tem energia do estresse, de não saber se, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Que cor será que vai ficar? Será que vai ficar verde? Será que vai ficar, ai meu Deus, coisa que eu chamo de técnica da reza, vai ter que chegue na cor, minha Nossa Senhora dos matizadores e tonalizadores. Não. Então você vai gastar muita energia, vai gastar dinheiro e vai perder dinheiro. Por quê? Pensa comigo, se você faz, sei lá, uma quantidade bem pouca, assim. Se você faz uma cliente de loiro por semana, são 4 pessoas. 4 clientes você faz no mês. Vamos supor que você está sem clientes, você só faz essas 4. Eu estimo que você vai gastar pelo menos 1 hora entre preparar, entre aplicar, enxaguar, lavar de novo esse cabelo para fazer a matização, a tonalização, tá? 1 hora. Tem gente que vai demorar mais, dependendo do cabelo, dependendo de vários fatores. 1, 2, 3, 4. São 4 horas da sua vida que vai embora por causa de matização. Essas 4 horas você poderia fazer outros trabalhos, poderia preencher com outros clientes e mais ganho para você, ou você poderia dedicar, por exemplo, a aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho com loiros para você não precisar mais disso. Então, essa questão do TED é muito forte, entende? Porque, cara, é muito tempo, energia e dinheiro gasto. Agora, se você atende 10 clientes por mês, são 10 horas que você está perdendo. Se você atende 20, são 20 horas que você está perdendo. Cara, se você atende uma cliente por dia, né, 5 dias por semana, vezes 4 semanas no mês, você vai atender 20 clientes no mês, se você atende uma por dia. Você está perdendo 20 horas por mês com matização que você não precisava fazer. E aí você pode falar, ah, Felipe, mas se eu pegar um cabelo que já está colorido, que tem coloração, aí eu vou precisar matizar. Não, você só não vai ter uma questão aqui. O cabelo colorido, ele não vai abrir fundo, porque tinta não clareia tinta, coloração não clareia coloração, tonalizante não clareia coloração. Mas você vai perder ao mesmo tempo energia e dinheiro. Mas é possível fazer loiro perfeito sem matizar em cabelo com coloração? Que tem coloração? Sim, inclusive em cabelo que tem coloração escura. Olha aqui esse cabelo, ó, da Maria Teles. Olha a cor que era esse cabelo aqui. Era um cabelo escuro e olha a cor que ela conseguiu chegar. Ó. Porque o que você tem que fazer para não precisar matizar? Como não matizar? A primeira coisa é clareamento. A segunda coisa é matização, que eu chamo de matização futura. E a terceira coisa é saúde capilar. Porque funciona assim, ó, para você conseguir fazer sem matizar, você precisa focar nessas 3 coisas aqui. Matização futura é um protocolo que eu ensino no Master Blonde, que você faz a pigmentação do cabelo enquanto ele está clareando. E não depois. Você faz enquanto ele está clareando. Então você, primeiro, você não tem uma química sobreposta, você não gasta nem 1 minuto a mais, você não abre fundo, porque ele vai estar dentro do papel ou ali na mecha separada pela touca, ele não vai ter contato com o fundo do cabelo. Então essa matização futura é uma das coisas. E muita gente às vezes entra no Master Blonde e fica fala, não, mas a matização futura é a parada, que eu chamo também de tecnologia UMC. Não é um produto, é um método. Antes que você pergunte, onde que eu compro essa tecnologia UMC? Não compro. Tá? Isso é uma metodologia que eu ensino no Master Blonde. Matização futura é o conceito por trás, tecnologia UMC é a metodologia, o procedimento em si para você conseguir a matização futura. Isso é um conceito completamente novo. Como que eu sei que é novo? Porque eu criei essa parada do zero, né? Depois de muito estudo, muito teste, muita coisa, foram quase 20 anos estudando, testando e comprovando isso na prática, que eu consegui chegar nesse conceito de matização futura, tá? Que hoje permeia aí a maioria, ou na totalidade, os meus alunos do Master Blonde e os meus trabalhos também. Só que é o seguinte, lembra que eu mostrei lá a matrizinha? Tom e matiz? Já vi alguns comentários e muita gente fala isso, mas isso só funciona no fundo natural, porque as minhas clientes fazem coloração. Tem uma cliente minha que faz coloração 3.0, 3/0, é muito escuro, não dá, tem que matizar. O problema ali de você fazer um cabelo com coloração não é a matização. Porque qual que é o problema de um cabelo que tem coloração? O problema do cabelo que tem coloração é a dificuldade que você, profissional cabeleireiro, tem para clarear e não para matizar. Porque matização não clareia cabelo. Se você não conseguiu chegar no tom que você queria, você não adianta se matizar, você não vai subir mais o tom. Você chegou aqui no 8 e você queria chegar no 10, não é a matização que vai te levar para lá. Não, a matização, ela tem que ter o intuito, ó, de só andar de ladinho. Ela não tem o intuito de subir, ela não sobe. O que sobe é o quê? É clareamento, é descoloração.
Ah, Felipe, mas eu faço e sobe um pouquinho. Beleza, aí você vai deixar 40 minutos, uma coloração super agressiva, que vai ser uma coloração mais clara, agressiva, que vai abrir fundo, que vai tal, para você subir o quê? Meio tom? E não sobe. Não tem relação nenhuma entre matização e você tá clareando um cabelo que tem coloração nele. Qual que é o seu problema? Se você tem esse problema com cabelo com coloração, seu problema é o clareamento. Você precisa melhorar o seu clareamento. Dentro do Master Blonde existe uma parada que eu chamei de CCAC, que é uma técnica de clareamento consistente com aplicação consciente, que você consegue clarear 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia. Como que isso é possível? E aqui eu vou explicar mais simplificadamente, porque vão ter outros conteúdos onde eu explico só isso daqui, bem mais aprofundado para você. Mas basicamente, ó, só para você entender essa parte de clareamento, é o seguinte: o cabelo, ele é cilíndrico, como essa caneta aqui, ela é cilíndrica. O cabelo não é uma fita achatada. O que acontece, né? Então aqui eu vou desenhar, ó, se você estiver olhando o cabelo assim, ó, você vai ver o quê? Um círculo, certo? Geralmente o que eu vejo na aplicação, o jeito de aplicar o descolorante no cabelo, acaba que aplica só na parte de cima do cabelo. E se aplica só na parte de cima, não sei se você sabe, mas para você clarear um cabelo, você precisa ter a reação química do descolorante com o fio de cabelo. Você tem o contato entre eles, e aí no contato ele vai ter a reação química, que é o descolorante arrancando e destruindo o pigmento natural do cabelo. Isso que o descolorante faz. Destrói o pigmento. Bum! Como se fosse uma dinamite, bum, que acaba com o pigmento natural do cabelo. Por isso que o descolorante é agressivo, inclusive. E aí essa parte aqui que não tem contato, ó, não teve contato com o descolorante, porque a aplicação não foi bem feita. E isso aqui, ó, não clareia. A parte que não pegou não clareia. Aí você pode falar, ah, Felipe, então eu tenho que usar mais produto? Sim, você tem que usar mais produto. E tem um agravante. Nós nunca pegamos fio por fio para clarear. Como que é o clareamento de fios? Você tem mecha, um monte de fiozinhos assim enfileirados, que é chamado de mecha, e sempre tem fios sobrepostos, certo? E aí, você vem com o descolorante e pega a sua camada de cima. Ou alguns espertinhos podem dizer, não, mas eu pego o papel e pincelo o descolorante embaixo, e aí beleza. E o meio? Então essa técnica CCAC é o que garante o contato do descolorante com todas as partes de todos os fios de cabelo, da raiz até as pontas. Existe uma técnica para isso, e é o jeito certo de fazer a aplicação do descolorante. Se você está com dificuldade com cabelo que tem fundo escuro, que tem coloração, seu problema é clareamento, não é matização. E aí entra o segundo ponto, que é matização futura. O que é matização futura? É você conseguir ter um pigmento especial, saber como usá-lo, que você coloca junto ali no processo e que você matiza o cabelo enquanto ele está clareando. Por isso que é matização futura. Você joga aqui, ó, e não faz mais nada, e lá no futuro ela vai revelar. Qual futuro? A hora que você tirar o papel. Tirou o papel, trata e tchau. Que é o TTT que eu falo, né? Tira o papel, trata e tchau. Tira o papel ou a touca, né? Tira o descolorante, trata e tchau. Esse é o jeito gostoso de trabalhar com mecha. Esse é o jeito certo de trabalhar com loiros, na minha opinião. É o jeito que não te deixa lá ajoelhada rezando, clareia, depois rezando, matiza, depois rezando, não quebra. Esse não é um jeito bom de trabalhar. Você gosta de trabalhar desse jeito? Eu não gosto, eu não gostava, não gosto, odeio. Foi por isso que eu criei todas essas paradas aqui. É por isso também que tem tanto cabeleireiro e cabeleireira em depressão. Tem inclusive uma aluna minha que, entrou no curso em depressão e hoje ela tá matando a pau, ganhando muito bem e tendo um reconhecimento absurdo lá na cidade dela. Muito, muito bacana ver isso. Vamos lá. Matização futura, é essa matização. Então você vai pigmentar enquanto o cabelo tá clareando. Pode ser qualquer pigmento. Eu vou pôr coloração no descolorante, Felipe, o que eu vou fazer? Não, precisa ser um pigmento específico. Precisa ser um pigmento que aguenta ficar em contato com o descolorante pelo tempo que a gente vai precisar dessa descoloração. E o tempo de descoloração também, ele está muito ligado à técnica CCAC, porque quanto melhor a sua aplicação, menos tempo você vai precisar para clarear. E a matização futura é basicamente isso. Ah, Felipe, qual que é então esse... não adianta eu te falar exatamente qual que é o pigmento que você vai usar, qual que é o tipo de pigmento, por quê? Porque se eu te passar isso, ainda assim é muito provável que você não consiga o resultado, porque a matização futura, ela depende diretamente do quanto você consegue clarear e da sua noção geral de saúde capilar. Ela só funciona se você tem uma boa saúde capilar e um clareamento já apurado, já mais aperfeiçoado, já lapidado, avançado.
Então não adianta. Se eu te passar a matização futura, que é a tecnologia MC, exatamente como acontece, não vai dar certo. Você vai vir falar para mim que o meu método não funciona, sendo que você pegou só um dos 10 ou 12 passos do GPS Master Blonde, aplicou só um dos passos e falou que o método não funciona. É a mesma coisa que você pegar e vai aprender a fazer um bolo, e aí eu tô dando uma aula aqui para você de como bater a clara em neve, do jeito certo para você fazer bolo. Aí você vai lá e bate a clara em neve e faz o bolo e o bolo não dá certo. Aí você fala, esse jeito de bater clara em neve estava errado. Aí você vai ver a fundo, a pessoa esqueceu de botar o fermento no bolo. Claro que não vai virar bolo direito, né? Vai ficar embatumado. Então, é esse tipo de coisa. E eu já tive experiências nesse sentido e eu não quero que você faça um negócio que você acha que vai dar certo, depois não dá porque você não prestou atenção no todo. E então essa matização futura você vai usar ali pigmento especial para matizar enquanto clareia. E tem outros conteúdos, outros vídeos, outras aulas, outras lives em que eu aprofundo mais nisso também. E saúde capilar. Por que saúde capilar? A saúde capilar é o que vai dar condições para o cabelo ser clareado mais. Se o cabelo está com uma saúde capilar precária, ele não reage bem. E lembra que eu falei? Tem que ter reação química para conseguir clarear. Se a saúde do cabelo não tá boa, ele não vai ter reatividade, que é um dos 3 R's, né, do cabelo. O que são 3 R's, Felipe? São 3 características base do cabelo: resistência, resiliência e reatividade. Já ouviu falar aquela história de, meu Deus, fulano não reage. Fulano tá tomando remédio, ele não reage. Em filme de ação a gente vê muito isso. Fulano não reage. Reatividade. O que é essa reatividade? É a capacidade do cabelo em reagir quimicamente com o que você coloca nele. E essa reatividade está ligada diretamente à saúde capilar. Se o cabelo não está com a saúde precária, se o cabelo está danificado, muito ressecado, ou se tem presença de resíduos no cabelo, resíduos metálicos halogênios ou derivados do petróleo, ele não vai ter uma reatividade legal. O que vai fazer com que o clareamento não seja tão bom, porque ele vai aguentar menos tempo também, e fazendo com que a matização futura também não funcione, porque ele não vai reagir direito ali com aquele pigmento. Então a saúde capilar precisa estar em dia também. Então a junção desses 3 é o que vai fazer você ter um loiro perfeito, claríssimo, na cor que a tua cliente quer, na cor que você quiser colocar naquele cabelo, sem precisar matizar. Então, saúde capilar, prevenção da saúde capilar, matização futura e clareamento consistente. Clareamento, tem que focar no clareamento. É o que mais traz resultado quando o assunto é loiro. E o clareamento não tem a ver, sabe o que é? O meu oxidante. Eu não sei que oxidante usar. Não interessa o oxidante que você vai usar, tá? Eu, por exemplo, já vou até te dar um alento. Eu, por exemplo, uso em 90% dos cabelos, eu uso o oxidante de 30. Porque ele é rápido e ele não faz efeito soufflé, que é o que eu chamo quando o pó incha ali no papel, no cabelo, na touca. Quando ele incha, ele perde contato com o cabelo, né? Ele vira um soufflé mesmo. Isso que eu chamo de efeito soufflé. E também não tem a ver com a marca do teu descolorante, porque essas alunas aqui, esses trabalhos que eu mostrei para vocês, os alunos e alunas minhas, cada um faz com a sua marca que tem lá no salão deles. É uma questão de técnica, é uma questão de método. Todo descolorante tem o poder de clarear o cabelo. Alguns são mais confortáveis de trabalhar, outros menos, alguns são um pouco mais rápidos do que outros, alguns conseguem uma profundidade de clareamento um pouquinho maior do que outros. Mas, com qualquer um você consegue entregar o loiro perfeito. Tem, inclusive, um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, em que eu fui numa loja de cosméticos, comprei os produtos mais baratos que eu encontrei naquela loja e fiz um loiro perfeito. E esse vídeo tá aí no meu canal, se você quiser ver. É um vídeo mais antigo, lá do começo de 2020, mas ele tá lá. Então, a questão produto é um peso? Não, não é. Que é a tua técnica, é o teu método, são as suas mãos. O poder de um loiro perfeito, o poder de fazer um loiro de cinema, tá aí, nas suas mãos, que estão segurando o celular nesse momento me assistindo. Tá nas suas mãos, não tá no produto. A culpa não tá se a cliente tem coloração ou não. Seu problema não tá na matização e na colorimetria. Seu problema tá aqui, e tá nas suas mãos. Dito tudo isso, vamos encerrando essa aula. Então é isso, um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima.